Olá! Neste vídeo de hoje falaremos sobre a revista Linguagem e Ensino, Cidadania Global em Aulas de Português como Língua Adicional. Este dossiê apresenta uma série de estudos que articulam o ensino de português como língua adicional sob a perspectiva da cidadania global, incluindo estudos teóricos e pedagógicos que fomentam uma abordagem crítica e humanitária em aulas de português como língua adicional. O dossiê foi organizado pelo professor doutor Kleber Aparecido da Silva e o professor doutor Eduardo Viana da Silva, da Universidade de Washington, tendo o objetivo de apresentar temas como a globalização e a comunicação intercultural a partir do que Paulo Freire determina com o conceito de educar para humanizar. Seguindo a proposta freiriana, observa-se ao longo deste dossiê teorias que apresentam conceitos de cidadania global e pedagogia crítica, incentivando-se um diálogo produtivo e por vezes desafiador nas aulas de português como língua adicional. A revista conta com 14 artigos que apresentam e incentivam a implementação de técnicas de ensino que promovam um pensamento bem informado e crítico entre os estudantes e professores de português. Tal orientação pedagógica baseia-se em conceitos de descolonização global e em dimensões de identidade nacional, política, ética e cultural, que, dada a natureza das aulas de línguas e as limitações linguísticas dos estudantes, são muitas vezes analisadas e articuladas a partir de produtos culturais, sem necessariamente promover uma discussão mais aprofundada do significado de tais produtos. A abertura do dossiê é feita a partir de 2 artigos que, em concordância, abordam o ensino de PLA e de sua dimensão global durante a pandemia da Covid-19. Por autoria de Rosana Helena Nunes e Kleber Aparecido da Silva, é proposta uma pedagogia humanizadora para o ensino de PLA durante a fase da pandemia. Os autores oferecem para a gente um panorama de português como uma língua internacional, apresentando uma discussão teórica sobre as políticas linguísticas fundamentadas por Pennycook e Calvé, entre outros estudiosos, e uma discussão sobre a linguagem como formação humana e emancipatória do indivíduo. Já o segundo artigo, de autoria de Zhang, analisa a evolução multidimensional das competências interculturais através da interação virtual entre 27 estudantes chineses de PLA e 27 estudantes portugueses. A ênfase de seu estudo é nas relações interpessoais entre os estudantes chineses e portugueses durante a crise da Covid-19, que apresenta um caminho de evolução em 5 dimensões, nomeadamente em diálogo, comunicação, língua, introspectividade e em relacionamento. A cada passo, representa um estímulo significativo no desenvolvimento do relacionamento dentro da comunidade, caracterizado primeiro pela estranheza e depois por parceria de aprendizagem, culminando até mesmo em uma amizade. Considerando-se as perspectivas de estudos de desenvolvimento global, os próximos artigos abrangem a perspectiva do português como língua de acolhimento, no contexto de imigrantes e refugiados no Brasil. A autora Luísa Silva de Andrade discute a conexão entre a linguística aplicada e a antropologia. Luísa analisa os conceitos de não-lugar e de lugar. No processo de transformação dos não-lugares em lugares, a autora argumenta em favor da inclusão dos estudantes migrantes em suas comunidades e da importância de se dar assistência aos estudantes no contexto de acolhimento, como, por exemplo, por meio de narrativas de sobrevivência. Em seguida, no estudo de Marcos Vinícius da Silva e Cora Helena Gonzalo Zambrano, os autores refletem sobre a formação de professores para os programas de português como língua de acolhimento, com estudantes em situação de imigração e refúgio, especificamente no estado de Roraima. Os autores propõem uma análise do contexto global ao local, enfatizando a importância da descolonização das aulas de português como língua de acolhimento. Ainda na temática de acolhimento, Lovani Vollmer, Pietra e Rosimari Martins analisam as vivências de estudantes de licenciatura em letras em oficinas de português destinadas a migrantes e refugiados em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. As autoras discutem as práticas educativas e oficinas voltadas para a promoção dos direitos humanos, visando a integração dos migrantes na comunidade local e o fortalecimento de sua cidadania. Os artigos seguintes irão focar na identidade do falante e na representação da língua como direito, sendo um estudo de autoria de Gabriel Nascimento e Maria da Ajuda Lomba Ribeiro. Nesta pesquisa, é abordada a identidade de um professor estrangeiro de português. Os autores defendem a língua como direito e manifestação social e cultural dos falantes, que deve ser respeitada para a identificação da língua, e os autores ainda usam trechos da música Língua, de Caetano Veloso, para melhor ilustrarem a questão abordada. Em
seguida, também na pauta de questões identitárias, Isabel Cristina, Ricardo Nascimento e Raquel Meister discutem no seu artigo a subrepresentação e estereotipagem do português brasileiro e suas variantes, enfatizando a necessidade de desenvolver uma consciência crítica intercultural, discernindo sobre os conceitos de conterrâneo e estrangeiro. Da mesma forma, Luciana Graça e Anabela Rato, durante os estudos das manifestações linguísticas e culturais de uma formação global, propõem atividades didáticas que exploram a diversidade linguística e cultural do mundo da língua portuguesa, promovendo uma abordagem plural nas aulas de PLA, baseando-se em experiências anteriores que as mesmas tiveram no Canadá. Em linhas mais específicas de pesquisa, a autora Luísa Zanini Vargas elaborou uma análise realizada em uma cidade da França que buscou englobar o contexto sociocultural da escola e do público com os objetivos linguísticos e sociais. Para o desenvolvimento de sua pesquisa, a autora atuou como assistente em aulas de capoeira, analisando a movimentação e o envolvimento dos alunos neste contexto, implicando na postura e comunicação dos alunos que estavam se desenvolvendo na habilidade de um patrimônio cultural. Dentro dessas aulas, que a própria autora ressaltou que não teve seu objetivo concluído com muito sucesso, foi possível elaborar como a implementação do português mediado e alinhado com o elemento da cultura se desenvolveu e possibilitou maior interação entre os alunos. Em seguida é apresentado o artigo de Elisa Marchioro, que é concentrado na vertente de português acadêmico em aulas de PLA. Para isso, a pesquisadora apresenta e discute uma proposta de curso de leitura e produção de textos acadêmicos em português como língua adicional para pós-graduandos estrangeiros em uma universidade brasileira. O embasamento teórico da autora segue o modelo de letramentos acadêmicos, que enfatiza os aspectos sociais das práticas de leitura e escrita, abordando questões de poder, conhecimento e as identidades dos alunos na criação de sentido. Ao considerar a aplicação deste modelo no planejamento de cursos de escrita, a autora investigou como ele pode enriquecer o ensino para além do texto, ao discutir como esses princípios foram incorporados no planejamento e implementação do curso, são exploradas as potencialidades e limitações dentro deste contexto. Seguindo também na visão e análise educacional e formação pedagógica no cenário acadêmico, Cristina Lopes Perna e Heloísa Orsi discutem a importância do português como língua adicional no Brasil e globalmente, destacando seu papel estatístico, comprovado por meio de dados, abordam também a educação para a cidadania global e a necessidade de promover a convivência e a compreensão internacional, diminuindo estigmas e preconceitos acerca de estereótipos interculturais. Por fim, exploram a disciplina de português para estudantes internacionais em pós-graduação no sul do Brasil, enfatizando iniciativas para fomentar o intercâmbio de pensamento científico-crítico em ambientes multiculturais e plurilingües. Partindo para o fechamento deste dossiê, estão inclusos 2 artigos focados no exame do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, do CELPE-BRAS. Um deles, de autoria de Michele Saraiva Carillo, investiga a influência do CELPE-BRAS nos currículos de português, defendendo pedagogias críticas e interculturais. Seu estudo no contexto do Programa de Estudante Convênio de Graduação questiona como o CELPE-BRAS molda os currículos de PLA. Por outro lado, outro autor presente na resenha revisa criticamente o documento base do CELPE-BRAS, destacando suas diferenças e impacto para usuários do exame. Os artigos desse dossiê não apenas exploram as diferenças socioculturais, mas também promovem a formação de cidadãos globais e pensadores críticos, contribuindo para o avanço do conhecimento pedagógico no ensino de português como língua adicional, garantindo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem estão se distanciando cada vez mais da estereotipagem da língua portuguesa e caminham para a aprimoração no ensino e aprendizagem da língua.